Olá, sou a professora Rossane e vou tratar um pouquinho a respeito do controle de constitucionalidade com vocês. Lembrando que a gente falava na última aula a respeito da legitimidade para a propositura das ações do controle de constitucionalidade. Quais ações? Nós estávamos falando da ADI, da ADC, da ADPF. Eu destaquei para vocês que a previsão é que há uma classificação esta feita pelo Supremo Tribunal Federal em legitimados universais e legitimados especiais. Quando eu estou falando de legitimados universais, em síntese, eu estou falando daqueles que não precisam demonstrar pertinência temática, são aqueles que estão, em regra, dentro do âmbito da União. Quais seriam esses legitimados universais, portanto? Eu sugiro que vocês abram a Constituição Federal e observem o que diz o artigo 103 da Constituição Federal. Lá, pessoal, nós vamos encontrar a respeito dos legitimados. Veja lá, dentro do Poder Executivo, acompanhe aqui comigo, quem é legitimado? O Presidente da República. Lembrando que nós estamos falando aqui do âmbito da União, legitimados universais. É legitimado universal, portanto, dentro do Poder Executivo, o Presidente da República. No Poder Legislativo, há legitimados? Há legitimados, pessoal. Eu estou falando das mesas da Câmara dos Deputados e da mesa do Senado. Lembrando, pessoal, quando eu falo da mesa das câmaras dos deputados e do Senado, eu não estou falando do Congresso Nacional. Eu falo de cada uma das casas, tá? A legitimidade, ela é da Câmara dos Deputados e do Senado, e não do Congresso Nacional. Toma muito cuidado com isso, porque isso é questão muito cobrada em concurso. Além disso, pessoal, o Ministério Público possui legitimidade? Ele é um legitimado universal? Sim. Quando eu falo da figura do Ministério Público, o legitimado é o Procurador-Geral da República. É ele que possui legitimidade universal para tratar das ações do controle de constitucionalidade, a ADI, a ADC e a ADPF, aquilo que nós estamos falando neste momento com vocês. Há outros legitimados universais previstos na Constituição Federal? Sim, há outros legitimados universais, como, por exemplo, a OAB e partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Estes também possuem legitimidade universal. Além disso, pessoal, o Supremo fala que os demais são legitimados especiais, porque eles precisam demonstrar algum requisito, algum ponto específico para que se admita a participação, que se admita eles como legitimados ativos. O que seriam esses legitimados especiais? Uma divisão bem simples, e eu já disse isso para vocês, é nós tratarmos esses legitimados especiais como sendo autoridades do âmbito estadual, mas há exceções, tá? Venham aqui comigo para acompanhar. Lá no artigo 103 da Constituição Federal, novamente. Dentro do Poder Executivo, legitimados especiais, há alguém? Sim. Governador do Estado. Dentro do Poder Legislativo, há legitimados especiais? Sim. Mesas da Assembleia Legislativa e da Câmara também, tá? Veja lá, pessoal, que tudo isso que a gente está discutindo aqui neste momento são previsões da Constituição, pessoal. A gente não está extraindo nenhuma abstração, nós estamos falando de previsões constitucionais a respeito dessa temática. Então, legitimados especiais, pessoal, de acordo com aquilo que está na Constituição Federal, o governador do Estado no Poder Executivo, dentro do Poder Legislativo, mesa da Assembleia Legislativa e também a Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa da onde? Olha, Distrito Federal, é disso que nós estamos falando. Também há outros legitimados especiais. Dentro do Ministério Público, há legitimação? Quando eu estou pensando no âmbito dos estados, não há dentro do Ministério Público membro legitimado no âmbito estadual. Então, quando eu estou falando do Ministério Público, não há membro legitimado no âmbito estadual. O único legitimado que existe é o Procurador-Geral da República, tratando-se de legitimado universal. Veja lá, há outros legitimados especiais? Sim. Esses legitimados, todavia, eles fogem um pouquinho dessa temática que eu digo ali, que legitimado especial é de âmbito estadual. Porque eu tô falando de quem, pessoal? Eu tô falando ali, pessoal, da figura das confederações sindicais das entidades de classe de âmbito nacional.
Então, elas também precisam demonstrar pertinência temática para que haja a possibilidade de figurarem como legitimados ativos nas ações de ADI, ADC e ADPF, que são as que nós estamos estudando neste momento, tá bem? Veja lá, uma questão importante, pessoal, o governador do estado, ele poderia propor uma ação, questionar a lei de outro estado? Poderia? Ora, poderia, mas para isso ele deveria demonstrar a tal da pertinência temática. Ou seja, ele precisaria demonstrar que aquela legislação, ela impacta no seu estado. Ou seja, ele precisa demonstrar que há uma repercussão daquela legislação de outro estado dentro do seu estado. O que nós temos aí concretamente a esse respeito? Ora, há uma ADI que foi proposta, pelo Paraná, também por Minas Gerais e também pelo Rio de Janeiro, pelos governadores de estado, contra um ato do Poder Executivo de São Paulo. Por que eles propuseram essa ADI? Lembrando que foram 3 ADIs diferentes. O ato do Poder Executivo de São Paulo havia baixado os impostos do combustível, fazendo com que os moradores dessas cidades vizinhas, limítrofes, se deslocassem do Paraná, de Minas e do Rio de Janeiro e fossem abastecer nas cidades limítrofes que estavam no estado de São Paulo por conta do valor baixo do combustível. Qual que é a repercussão disso? Olha, a repercussão disso é uma queda na arrecadação dos estados limítrofes, ou seja, do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Ou seja, a ADI foi admitida por conta desta circunstância, tá? Ela foi admitida por conta de que havia um impacto, ou seja, havia uma influência dentro daqueles estados. Então, foi admitida a ADI pelo Supremo, porque restou demonstrado o quê? A pertinência temática, pessoal. Foi demonstrada a pertinência temática. Essa questão de legitimidade, ela se encontra tão somente na Constituição Federal? Não, pessoal. Os legitimados, eles são repetidos no artigo 2º da Lei 9868, que trata da ADI. Eles também são repetidos no artigo 13 da Lei 9868, quando a gente está falando da ADC, e eu também tenho a questão dos legitimados no artigo 2º da Lei 9882 de 1999, ao tratar da ADPF. Lembrando que a Constituição Federal, ela traz um rol taxativo, um rol fechado, um rol que ele é números clausulos. Isso significa o que para nós, pessoal? Que eu posso ter um vice-presidente, por exemplo, ou seja, o presidente é legitimado universal. Eu posso ter um vice-presidente ou um vice-governador legitimado especial propondo uma dessas ações de controle de constitucionalidade? Não. Não, porque eles não possuem legitimidade. Esta é a regra. Mas há exceções? Ora, é evidente que há exceções. Se o vice-presidente, ou o vice-governador, eles estiverem no exercício do cargo de presidente e governador, respectivamente. Então, eles possuem legitimidade. Destaque é que, ao voltarem para suas funções como vice-presidente e vice-governador, eles não perdem a legitimidade, ou seja, não é que eles não perdem a legitimidade, não há perda do objeto, pois a legitimidade ela foi analisada no momento da propositura daquela ação. Então, não há perda superveniente do objeto ou a extinção liminar daquela ação por perda da legitimidade, tá? Isto não acontece, tá? Isso é muito importante. O que não impede, por exemplo, que o presidente ou o governador depois peticione pela improcedência da ação, tá? E discordando do posicionamento do vice-presidente e do vice-governador. São questões que são possíveis de serem discutidas, tá bem? A respeito lá, pessoal, já destaquei para vocês, mas eu vou frisar mais uma vez. Quando eu tô falando para vocês da figura do Poder Legislativo no âmbito nacional, eu quero que vocês destaquem que a legitimidade é da Câmara dos Deputados, da mesa do Senado e não do Congresso Nacional, porque isso é questão de concurso, tá?
Outro ponto a respeito de legitimidade. Quando eu digo para vocês ali, extraindo isso da Constituição, que diz lá que também são legitimados entidades de classe de âmbito nacional. O que isso significa? Primeiro que são legitimados especiais, ou seja, precisa demonstrar pertinência temática. Mas qual é a outra análise que eu preciso fazer? Olha, são legitimados, pessoal, que representam uma classe, uma categoria, tá? Pode ser uma categoria profissional ou uma categoria econômica. Significa o quê, pessoal? Que eu não posso, por exemplo, admitir como legitimados a CUT, porque ela é uma representação de todos os trabalhadores, tá? É a Central Única dos Trabalhadores. Ela não representa uma categoria, uma classe profissional ou econômica. Da mesma forma que eu não posso admitir a União Nacional dos Estudantes, pois ela não tem uma categoria profissional ou econômica, tá? Outro fator importante, pessoal, extraído de outra legislação. Como que eu vou definir o que é entidade de classe de âmbito nacional? O que é reconhecido como entidade de classe de âmbito nacional? Veja lá, pessoal, a entidade de classe de âmbito nacional, ela tem uma previsão lá na Lei 9.096 de 95. Por que eu destaco isso, pessoal? Porque isso não está nem na 9868, nem na 9882. Isso é extraído de uma lei esparsa, de uma outra legislação, da 9.096 de 1995. Sendo que este critério de definição de entidade de classe de âmbito nacional foi utilizado pelo STF. O que diz na lei 9096 ou 9.096 de 95? Lá no artigo 7º, parágrafo 1º, que é considerada uma entidade de classe de âmbito nacional aquela que possua, ou seja, presença, ou seja, que ela esteja em pelo menos 1/3 dos estados da federação. Caso contrário, eu não posso admitir essa entidade de classe como de âmbito nacional. É este o critério que vem sendo adotado pelo Supremo, ou seja, para que uma entidade de classe de âmbito seja reconhecida como de âmbito nacional, ela precisa estar presente em pelo menos 1/3 dos estados da federação. Anotem isso porque isso é bem importante, porque caso ela não esteja presente em 1/3 dos estados da federação, não será tratada como uma entidade de âmbito nacional e, por óbvio, não poderá propor uma ação do controle de constitucionalidade concentrada e abstrata. Outra discussão, pessoal, é possível que hajam exceções dentro desse critério do 1/3? Sim, pessoal. Quando que o Supremo aceita de forma diferente? Primeiro ponto é que nós temos apenas um caso em que o Supremo tomou essa decisão de adotar um critério diferente daquele de 1/3, ou seja, da presença da entidade em 1/3 do território nacional para considerá-la como de âmbito nacional. O STF, na ADI 2866, ou seja, na ADI 2866, numa medida cautelar nesta ADI, proposta pela ABERSAL, pela Associação Brasileira dos Produtores de Sal, admitiu, ou seja, admitiu-os como legitimados. Qual foi o fundamento? A relevância da atividade desenvolvida pelos associados. Tomar cuidado que então a exceção seria o quê? Quando for caracterizada uma relevância nacional da atividade desenvolvida por aqueles associados. Só que o ponto central, pessoal, é que isso foi uma decisão isolada do Supremo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, pois foi uma decisão isolada, tá bem? Outra coisa, pessoal, associação de pessoa jurídica, ou seja, associação de associação, né? Vamos pensar assim, é admitida como legitimada dentro do Supremo? Eles admitem uma associação de associação como legitimados? Ora, depois de 2004, isso por uma influência do ministro Gilmar Mendes, está sendo aceito sim como legitimados ativos para propor uma ação do controle de constitucionalidade, uma ADI, uma ADC ou mesmo uma DPF. Lembrando, são as ações que nós estamos estudando agora. A respeito dessa questão da associação de pessoas jurídicas, né, vale destacar, pessoal, que até 2004 isso não era admitido, porque
a influência que eu tinha ali era do ministro Moreira Alves, que ele dizia que não podia ser admitido porque senão estaria inflando o STF. Mas o Gilmar Mendes se consolidou ali e em 2004, diante da sua influência, após esse período, nós começamos a falar nesta possibilidade, tá? Com relação aos partidos políticos, pessoal, como é que fica com relação aos partidos políticos? A legitimidade deles é analisada de que forma, pessoal? A legitimidade dos partidos políticos ela é analisada no momento da propositura da ação. Quer dizer que no momento da propositura eu preciso aferir se aquele partido político, vejo que diz a redação legal, possui representante no Congresso Nacional. Aqui eu não estou falando representante da Câmara dos Deputados no Senado, mas sim representação no Congresso Nacional, é aquilo que a gente extrai da legislação. Posteriormente, se antes do julgamento desta ação, aquele partido deixar de possuir representante no Congresso Nacional, haveria perda superveniente da legitimidade ativa? Não, pessoal. O STF, quando ele trata da questão da legitimidade dos partidos políticos, ele diz que ela vai ser analisada exclusivamente no momento que a ação é proposta. Significa dizer o quê? Que se após a propositura da ação, diante do pleito eleitoral, o partido não galgar êxito em alavancar um representante no Congresso Nacional, isto não impedirá a análise da ação do controle de constitucionalidade pela via concentrada e pela via abstrata, tá? Significa que, não existindo representante no Congresso Nacional, não haverá perda da superveniente da legitimidade ativa, tá? Tomar cuidado com um outro aspecto quando eu tô falando de legitimidade, pessoal. Todos os legitimados têm capacidade postulatória, todos eles. Com exceção de quem? Quem que não possui capacidade postulatória? Partido político, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Todos os demais possuem capacidade postulatória. Apenas partido político, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional que não possuem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que a gente abordou várias questões a respeito do controle de constitucionalidade. E na próxima aula nós vamos tratar um pouquinho a respeito do parâmetro que serve para as ações do controle de constitucionalidade. Quem gostou da aula, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades.